Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje a igreja celebra um doutor da igreja, né? Santo Irineu de Lyon. Como assim, Denis? Doutor da igreja? Doutor da igreja. Santo Irineu de Lyon, no dia 20 de janeiro de 2022, recebeu o título de doutor da Igreja Universal pelo Papa Francisco. Exatamente por ser conhecido não somente pelos seus escritos, mas também pela sua vida santa e pelo seu martírio. Santo Irineu de Lyon escreveu esse volume aqui, da Patrística, o quarto volume da Patrística. Um livro bem robusto que combate o gnosticismo. Santo Irineu de Lyon, meus irmãos, foi enviado por alguns mártires até o Papa Eleutério. O Papa Eleutério recebe Santo Irineu de Lyon de bom grado pelas indicações destes mártires, porque existia uma grande confusão entre a igreja, não entre as duas igrejas, mas tanto na igreja do Ocidente como na igreja do Oriente. E Santo Irineu de Lyon foi indicado por esses mártires e conduziram algumas cartas narrando o que estava acontecendo com a igreja ao Papa Eleutério. E o Papa Eleutério recebe Santo Irineu de Lyon e o aceita de forma como foi recomendado. Santo Irineu de Lyon, existem poucas informações, mas bem significativas são essas informações a respeito de sua vida. Santo Irineu de Lyon, no 17º ano do imperador romano Antonino Vero, no ano de 157 ou 177 depois de Cristo, os cristãos, inúmeros cristãos, passaram a ser aprisionados em Lyon e Viena, na Gália, em decorrência da perseguição religiosa. Ao mesmo tempo, na Frígia surgia os montanistas, seguidores de Montano, pregando iminente retorno de Cristo. Eles logo passaram a gozar de grande fama por causa das maravilhas de seus múltiplos carisma e falsas profecias. Contudo, tais profetas passaram a inquietar a igreja espalhada por todo o império. Os cristãos prisioneiros de Lyon, dissentindo de tais profetas, escreveram cartas aos irmãos da Ásia e da Frígia e a Eleutério, bispo de Roma, o papa de sua época, visando especificamente pacificar a igreja. E o nome Irineu vem disso, paz, aquele que pacifica, aquele que traz a paz. Estes mártires recomendaram Irineu ao bispo de Roma, ao papa, e os elogiaram dizendo: novamente te desejamos toda felicidade, elogiando o papa, em Deus, e que ela permaneça sempre contigo. Pai Eleutério, ou seja, Papa Eleutério, Pai da Igreja Universal. Demos esta missão a Irineu, irmão nosso e companheiro, de levar-te estas cartas. Digna-te recebê-lo como zeloso observador do testamento de Cristo. Se pensássemos que a posição de alguém é a que o torna justo, imediatamente queremos te apresentá-lo como sacerdote da igreja, como de fato ele o é. Isso quem nos diz é Eusébio, em um dos seus escritos. Tal missão é o único fato datável de sua vida. Essa missão que foi dada pelos mártires, de enviar algumas cartas ao Papa Eleutério, a Santo Irineu de Lyon, é a data mais específica, aquilo que foi mais apresentado, ou seja, datado de sua vida. Costuma-se localizar seu nascimento, o nascimento de Santo Irineu, em torno do ano 140, em Esmirna, na Ásia, a atual Turquia. Ainda criança, em Esmirna, frequentou o velho bispo Policarpo, martirizado em 156, que por sua vez fora discípulo do apóstolo São João, o que confere a Irineu o título de Vir Apostólicos. Então, Santo Irineu de Lyon foi nada mais nada menos que discípulo de
São Policarpo de Esmirna. Aqui no canal tem um vídeo sobre o martírio de São Policarpo de Esmirna. Queria que você pudesse ver esse vídeo aí. Santo Irineu de Lyon, eu não vou ler aqui, né, o que narra sobre a história, a biografia de Santo Irineu, porque o tempo é curto aqui, eu não posso alongar. Mas Santo Irineu de Lyon escreveu esse livro aqui, Contra as Heresias. Na verdade não é um livro só, são 5 livros, né? 5 livros que Santo Irineu de Lyon escreve. O primeiro livro desse volume aqui, de Santo Irineu de Lyon, ele toma conhecimento das doutrinas gnósticas e as inúmeras escolas gnósticas. Mas vamos dizer aí que, resumidamente, o que é o pensamento gnóstico que leva Santo Irineu de Lyon a combatê-los? O primeiro pensamento é que existia um pré-loma, ou seja, um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual existia um chamado protopai, aquele que era o pai de todos, o Deus, né? Mais ou menos, se você pudesse, só para você compreender, é como se fosse, por exemplo, Odin, né? Nos deuses nórdicos, o pai de todos. E vem os demais deuses, Thor, Loki e outros. Então, o que é que acontece? Nesse pré-loma, o pai de todos emana de si mesmo outros éons, ou seja, outros semideuses. E no total são 30 éons. Desses 30 éons, o último éon, chamado Sofia, e cada éon tinha em sua natureza um quê de masculino e feminino, podemos assim dizer. E por isso eles conseguiam emanar de si mesmo outro semideus, outro éon. Então essa Sofia, ela queria conhecer o Pai. O Pai era, vamos dizer assim, imprescrutável, né? Ou seja, era impossível de conhecê-lo. Ele vivia, vamos dizer que isolado. E Sofia, desejosa de querer conhecer o Pai de todos, acabou sendo punida com vamos dizer assim, o afastamento do pré-loma, do mundo espiritual. E assim Sofia gera em si outro éon. E esse outro éon que foi gerado por Sofia fora do mundo espiritual é o que os gnósticos chamam de demiurgo, ou seja, um semideus que foi gerado fora do mundo espiritual. E esse demiurgo, ele cria o mundo material. E para os gnósticos, o mundo material, a matéria, né, o corpo humano e tudo que você puder imaginar de algo físico era mal. Por quê? Porque foi criado por esse demiurgo, por esse Deus mal, que para os gnósticos é o Deus do Antigo Testamento. E Santo Irineu de Lyon tem 3 pilares aí na doutrina de Santo Irineu de Lyon. A primeira é exatamente isso, mostrar, provar a unicidade de Deus. Deus é trino, mas Deus é uno. E Santo Irineu de Lyon vai gastar muito tempo combatendo os gnósticos, provando a unicidade de Deus e provando que Jesus Cristo mas Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento. Não Deus Pai, mas é o mesmo Deus, Deus Filho, que tem uma unidade com o Pai, que é um só Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então Santo Irineu de Lyon vai combater essa separação, né, esse dualismo entre o Deus do Antigo Testamento, que seria para os gnósticos o demiurgo, e o Deus do Novo Testamento, que seria para eles um Deus bom, o Deus Pai de todos, do pré-loma, e que envia o seu Filho. E inclusive Santo Irineu de Lyon vai combater algo que hoje, por incrível que pareça, é feito de forma, vamos dizer assim, indireta pelos protestantes, que é separar o Jesus espiritual do Jesus histórico, podemos assim dizer. Ou seja, os gnósticos diziam que Jesus, o Salvador, ele veio e assumiu o corpo de Jesus, o filho de Maria, no batismo. Era como que uma possessão espiritual. E existia ali 2 pessoas, né? Uma pessoa humana e uma pessoa divina. E os protestantes fazem isso quando negam a maternidade divina de Nossa Senhora. Eles separam a natureza humana da natureza divina de Cristo. Eles vão dizer que Maria é mãe somente da natureza humana de Cristo e que não é mãe do Verbo eterno que se fez carne. Por quê? Porque existe a chamada união hipostática,
Cristo, ao se encarnar, ele é uma só pessoa, com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza divina não subjuga a natureza humana, e a natureza humana em momento nenhum consegue subjugar a natureza divina. É uma só pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, que se fez carne. Portanto, Maria é mãe de uma pessoa da Trindade, que se fez carne, que se fez homem sem deixar de ser Deus. Então, os escritos de Santo Irineu é para isso. Santo Irineu também vai combater, né, uma falsa interpretação de salvação, exatamente gnóstica, né, de dizer que o homem ele seria imputado sobre ele apenas a justiça de Cristo, e que o homem não seria verdadeiramente santificado, verdadeiramente regenerado. E Santo Irineu vai mostrar, né, falando sobre a Eucaristia, ali por volta do seu livro, acho que o 4º livro, ele vai gastar muito tempo mostrando que a Eucaristia tem esse poder. Não somente a Eucaristia, mas todos os sacramentos, mas ele fala especificamente da Eucaristia, porque nela recebemos o próprio Cristo. Ele vai dizer que a Eucaristia, a carne de Cristo, regenera a nossa carne, santifica a nossa carne, restaura a nossa carne, salva a nossa carne. E ele vai comprovar que nós seremos salvos, não somente o espírito, como os gnósticos pensavam. Os gnósticos pensavam, e os protestantes pensam semelhante, apesar de aceitar a ressurreição. Mas eles pensam semelhante, que a carne não é santificada, que o nosso ser, né, não é santificado plenamente, que é imputado somente sobre nós a justiça de Cristo. E Santo Irineu vai comprovar que nossa carne é santificada, é regenerada, mostrando que sem santidade é impossível ver a Deus, como diz o autor da carta aos Hebreus. Então, meus amados irmãos, o Papa Francisco nomeou Santo Irineu de Lyon como doutor da Igreja, e falar de Santo Irineu de Lyon, meus irmãos, é falar verdadeiramente de um homem que podemos dizer salvou a Igreja. E aqui eu não estou dizendo salvar no sentido como Cristo salvou a Igreja, mas que salvou a Igreja graças à inspiração, às graças que Deus lhe concedeu, mas salvou a Igreja do gnosticismo, salvou a Igreja do montanismo, né? Salvou a Igreja. Por quê? Porque se não fossem os escritos de Santo Irineu, o gnosticismo teria tomado conta da Igreja. Infelizmente, ainda existe hoje pensamentos gnósticos. O Papa Francisco fala sobre isso, né? O Papa Francisco fala constantemente sobre um gnosticismo que ainda existe na Igreja, né? Que as pessoas acham que serão salvas como se fossem eleitas, no sentido de que elas são eleitas, mas os demais não são, ou não serão, ou não podem ser, né? Simplesmente pelo conhecimento que eles adquiriram, por uma gnose que foi revelada para eles. E o Papa Francisco combate isso. Então, falar de Santo Irineu é falar desse grande doutor da Igreja, desse grande herói da Igreja. Deus abençoe você, e eu aconselho você a ler os 5 livros que estão aqui nesse volume da Patrística, Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon. É ele que traz para nós a lista dos papas, né, até o seu tempo. Eu não lembro agora quantos são os papas, mas uma lista bastante robusta. É ele que fala e traz a origem da tradição apostólica, ali quando São Pedro e São Paulo estão fundando a igreja em Roma, e os seus discípulos, né, Marcos, discípulo de São Pedro, e Lucas, discípulo de São Paulo, escrevem aquilo que Pedro e Paulo pregavam a respeito da vida de Cristo. E também São João escreve, e São Mateus escreve na língua dos judeus aquilo que Cristo anunciou e toda a vida de Cristo. E São Policarpo, Santo Irineu vai dizer que eles primeiro pregaram de viva voz para depois deixar por escrito o que pregavam a respeito de Cristo. Então, Santo Irineu de Lyon, ele vem trazer também uma grande teologia a respeito da Santíssima Virgem Maria como a nova Eva, aquela que trouxe o Salvador, aquela que é a arca da aliança também, que traz em si a palavra de Deus, o sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, e traz a Santíssima Eucaristia em si, que é o próprio Cristo, o pão vivo descido do céu. Como diz lá o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 4, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que dentro da arca da aliança estava
um vaso de ouro com o maná, e Jesus é o verdadeiro pão do céu. Dentro da arca estava a vara de Arão que florescera, representando o sacerdócio de Arão, e Jesus Cristo é o sumo e eterno sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. E na arca estavam os mandamentos de Deus, as tábuas do mandamento, e Jesus é a verdadeira palavra, né? Ali encarnada. E isso tudo estava no seio da Virgem Maria. Então ela é a nova arca da aliança. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe vocês e que nós possamos hoje buscar, né, a intercessão, pedir a intercessão de Santo Irineu de Lyon, esse que nos ensina a combater os falsos profetas, as falsas doutrinas e mostrar Cristo como o Salvador da raça humana. Amém. Deus abençoe.